O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levava os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos rezando hoje, celebrando a memória de Santa Escolástica. Ela nasceu em Núrcia, na Itália, por volta do ano 480, sendo irmã gêmea de São Bento, pai do monaquismo ocidental. Desde jovem, dedicou-se inteiramente a Deus, optando por uma vida de oração e serviço. Assim como o irmão, Escolástica foi marcada pelo ideal monástico, fundando uma comunidade de religiosas que seguia os mesmos princípios da regra beneditina. Embora tenha vivido fisicamente separada de São Bento, a relação fraterna entre ambos era marcada por encontros regulares, durante os quais partilhavam ensinamentos espirituais e reflexões sobre a busca pela santidade. A tradição nos relata um episódio singular que demonstra a comunhão espiritual entre Santa Escolástica e São Bento. Em um dos seus últimos encontros, Escolástica, desejando prolongar a conversa com o irmão, pediu que ele permanecesse, mas ele recusou por fidelidade à regra do mosteiro. Escolástica então rezou com fervor, e uma forte tempestade impediu que Bento partisse, permitindo que passassem a noite em diálogo espiritual. 3 dias depois, Bento viu em uma visão a alma de sua irmã subindo ao céu em forma de pomba, marcando sua passagem para a eternidade. Este relato simboliza a força da oração e a intimidade com Deus que Escolástica alcançou. Santa Escolástica é venerada como padroeira das monjas beneditinas e das mulheres consagradas, sendo exemplo de fidelidade, humildade e amor a Deus. Sua memória litúrgica, celebrada em 10 de fevereiro, convida os cristãos a refletirem sobre a importância da oração, da vida comunitária e da busca pela santidade no dia a dia. A sua história inspira aqueles que desejam viver de forma plena a consagração a Deus e nos lembra do poder transformador de uma vida alicerçada na fé e na caridade. Meus queridos irmãos, neste Evangelho de Marcos, vemos uma passagem que, ao mesmo tempo simples em sua narrativa, mas que traz uma mensagem profunda e espiritual. Ao narrar que Jesus e seus discípulos atravessaram o mar e chegaram a Genezaré, encontramos um relato de cura, compaixão e transformação. Ao narrar que Jesus e seus discípulos atravessaram o mar e chegaram a Genezaré, encontramos um relato de cura, compaixão e transformação. A multidão se aproxima de Jesus com fé, desejando apenas tocar as suas vestes, crendo que mesmo esse gesto lhe traria salvação e cura. Este trecho nos convida a refletir sobre o caminho de espiritualidade que devemos trilhar e sobre como podemos viver nossa fé. O Evangelho, então, nos apresenta uma figura de Jesus que atrai como multidões, não apenas por sua fama, mas pela sua autoridade espiritual e seu amor. Ele não apenas cura os enfermos, mas se torna uma fonte de esperança para aqueles que sofrem. Este episódio nos lembra que a compaixão de Jesus é a porta de entrada para o seu reino. Ele não rejeita ninguém. Como está escrito, todos os que o tocavam ficavam curados. Marcos 6,56. Este detalhe é significativo, porque revela o poder da fé e a ação do Senhor. Aquelas pessoas que acreditavam que apenas um contato
por menor que fosse com Jesus, seria suficiente para transformar a sua realidade, teve fé no Senhor. Não é a força física do toque que opera a cura, mas a confiança no poder de Cristo. Como Jesus afirmou em outro momento, tua fé te salvou. Marcos 5,34. Este é um chamado para cada um de nós, vivermos nossa fé de forma ativa e ficarmos não apenas como espectador, mas confiarmos na presença do Senhor entre nós, confiarmos na sua graça. Este é um chamado para cada um de nós, vivermos nossa fé de forma ativa. Amados irmãos e irmãs, o caminho de espiritualidade que esta passagem nos aponta começa com o desejo de encontrar Jesus. As multidões de Genezaré corriam, traziam os doentes em macas, cruzavam aldeias, cidades e campos para chegar até ele. Este esforço é um símbolo da busca espiritual. A vida cristã não é um caminho de comodidade, é uma jornada que exige esforço, determinação e, acima de tudo, uma fome de presença de Deus. O Salmo 42 expressa esse desejo de forma sublime, dizendo: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Assim como as multidões buscaram Jesus com tanta intensidade, somos chamados a cultivar essa mesma sede por Deus. Não podemos nos contentar com uma espiritualidade superficial ou limitada. Devemos, sim, buscar um relacionamento profundo com Ele, com aqueles que desejam tocar em Jesus e experimentar sua cura. Nossa caminhada espiritual encontra-se na igreja também, o lugar privilegiado para crescer e florescer. Assim como os enfermos foram trazidos à presença de Cristo, a igreja hoje é o meio pela qual somos chamados a encontrar com Ele. Os sacramentos são os toques de Jesus em nossas vidas. No batismo somos lavados, regenerados. Na Eucaristia, tocamos e recebemos o próprio corpo e sangue de Cristo, fonte de vida e salvação. A comunidade cristã é também um lugar de cura e fortalecimento. Como São Paulo escreveu, amai-vos uns aos outros com o amor de irmãos. Revesti-vos de sentimentos de misericórdia, humildade, mansidão e paciência. Em um mundo tão marcado pela indiferença, a igreja é chamada a ser uma comunidade com paixão, onde aqueles que sofrem encontram apoio e cuidado. Embora a narrativa do Evangelho nos mostre uma fé das multidões, sabemos que hoje muitas vezes a fé é enfraquecida. Vivemos em um mundo onde as distrações e as preocupações nos afastam de Deus. Podemos nos perguntar: será que teremos a mesma confiança que aqueles que tocavam as vestes de Jesus? Ou estamos paralisados pelas dúvidas e medos? Jesus nos convida a sair do comodismo e a renovar nossa fé. Ele está sempre presente, esperando por nós, como disse em Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Este convite é permanente, mas requer uma resposta da nossa parte. Amados irmãos e irmãs, o toque de Jesus não apenas cura os corpos, mas aponta para a plenitude da vida eterna. Toda a nossa jornada espiritual é uma preparação para o encontro definitivo com Deus. Como diz o Apocalipse, Ele enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas antigas já passaram. Apocalipse 21:4. Que esta esperança nos motive a buscar Cristo com todo o coração e a viver intensamente a nossa fé. Por isso vamos rezar: Senhor Jesus, Tu que atravessas as águas e vem ao nosso encontro com compaixão e amor, ensinai-nos a buscar-te com a mesma fé das multidões de Genezaré. Ajuda-nos a tocar Tuas vestes no altar da Eucaristia
nos sacramentos e na oração diária. Cura as feridas dos nossos corações e dai-nos a graça de sermos instrumentos da Tua compaixão pelo mundo. Fortaleça, Senhor, nossa confiança, mesmo diante das dificuldades, e nos guie no caminho da santidade e da vida eterna. Que a Tua presença seja a nossa força, que ao final da nossa caminhada, da nossa jornada, possamos contemplar-Te face a face no Teu reino. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.